Gênesis, capítulo 50. Amém? O verso 22. Diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José, da idade de 110 anos. E o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Amém? Mantenham suas Bíblias abertas. Nós vamos falar um pouco sobre esses acontecimentos e essas promessas que estão sendo feitas aqui. Nós, em um dos domingos, vimos sobre a história de José. O que aconteceu com José, como ele foi vendido pelos seus irmãos, como ele padeceu quando chegou na terra do Egito, pelas mãos de Potifar, pelas mãos da esposa de Potifar, sendo preso injustamente, vivenciando dias horríveis, sendo esquecido por aqueles a quem ele ajudou, o copeiro e o padeiro. Depois, sendo chamado à presença de Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, é colocado como governante da terra do Egito, e os seus irmãos vão até aquele lugar atrás de comida. Em um certo momento José se dá a conhecer aos seus irmãos, e ele fala para os seus irmãos não temerem, porque quem tinha enviado ele para o Egito não tinha sido a malícia dos irmãos deles, mas tinha sido Deus, porque se ele não tivesse chegado ali no Egito, os irmãos dele naquele momento morreriam, porque não havia comida na terra. Mas havia comida apenas no Egito. E só havia comida no Egito porque José tinha, pela parte de Deus, montado um plano para aqueles dias de fome e grande escassez que tinham levantado-se. E esse último momento é quando José está prestes a morrer. E ele lembra a seus irmãos que aquela terra não era a terra deles. Ele chama seus irmãos e diz assim: eu vou morrer, mas eu sei que Deus visitará vocês e levará vocês para a terra a qual ele prometeu a Abraão. E depois de Abraão, essa promessa passou a Isaque. E depois de Isaque, essa promessa passou a Jacó, que era o pai de José. E agora José relembra a eles e diz assim: essa promessa ainda está de pé. Deus levará vocês para a terra que ele prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas não esqueçam de mim, que vocês levem meus ossos para lá, para outra terra. Não deixem com que os meus ossos fiquem aqui. A terra do Egito era um lugar onde o povo de Deus passaria, mas não ficaria lá sempre. Era um lugar onde o povo de Deus tinha de viver, tinha de enfrentar aquele momento, mas eles não ficariam ali para sempre. E José relembra a eles de que aquela não era a terra deles. E aí se inicia o livro de Êxodo, que é onde nós vamos ver a providência de Deus agindo ainda mais poderosamente sobre a vida desse povo. Se Deus agiu poderosamente para preservar esse povo em vida, quando ele enviou José ao Egito, quando através da vida de José foram levantados naquele lugar celeiros e guardaram comida, e a comida alimentou o povo de Israel, e o povo de Israel não padeceu, mas sobreviveu e estava agora aqui de pé. Agora no livro de Êxodo, nós vamos ver as mãos de Deus estendidas sobre o povo de Israel de forma ainda mais poderosa. E logo ao fim do capítulo 50 de Gênesis, nós encontramos o capítulo 1 de Êxodo, que é onde nos diz assim, Êxodo capítulo 1, verso 1:
Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com a sua casa: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulun, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Asser. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Verso 12. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. O começo do livro de Êxodo é marcado pelos fracassos humanos. Deus havia jurado que o povo de Israel herdaria aquela terra. Abraão recebeu essa promessa quando ainda era Abrão. E depois Deus lhe mudou o nome, e lhe chamou Abraão, e mudou também o nome da sua esposa, que era Saraí, e colocou o nome dela Sara. E havia feito essa promessa, e essa promessa é repassada para a próxima geração. Quando Abraão tem o filho, Isaque, ele coloca, a Deus renova essa promessa sobre Isaque. Quando Jacó nasce, essa promessa se renova sobre Jacó. Bem, e agora o texto de Êxodo, capítulo 1, nos centraliza e diz que José morreu, que o tempo passou e que se levantou um novo rei, um novo governante lá no Egito. E esse governante não conhecera José, não sabia que era José, como aquele povo veio parar ali, o que havia acontecido, quão bem José havia feito ao Egito, não sabia de nada disso. Ele apenas viu que eles tinham um povo escravo ali. Havia escravos na terra dele. E os escravos eram muitos. E ele começa a olhar assim e dizer assim: esse povo escravo não para de crescer. Eles se multiplicam demais. Quanto mais eles trabalham, mais eles crescem. Vamos fazer algo para impedir isso. Porque se levantar uma guerra e eles se juntarem contra os nossos inimigos, a gente perde a guerra. Porque vai se levantar um povo do meio da gente, vai guerrear contra a gente. Os nossos inimigos vão vencer a gente não vai ter como ganhar. A gente vai perder. Vamos fazer algum plano para parar esse povo. E eles intentam construir 2 cidades, Pitom e Ramsés. E eles juntam todo o povo de Israel e colocam eles como escravos para fazerem barro, para fazerem tijolos, para fazerem a construção de 2 cidades. E colocou vigias que vigiassem ele de noite nessa obra. E o primeiro plano deles falha, porque eles estavam tentando parar o povo. Mas o verso 12, verso 12, vai dizer assim: mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se afadigavam por causa dos filhos de Israel. O povo do Egito
começou a maltratar o povo de Israel, começou a afligir o povo de Israel, começou a castigar o povo de Israel, para que eles não mais se multiplicassem, para que eles não mais crescessem na terra. E o primeiro plano que eles atentam contra aquele povo, falha. Mas não falha porque os homens eram muito corajosos, não falha porque os homens eram muito poderosos, porque o verso 14 vai dizer: assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os serviam com dureza. O povo estava vivendo uma vida amarga, uma vida horrível, uma vida de dar pena para quem olhasse. Mas ainda assim eles não paravam de crescer, ainda assim esse povo se multiplicava mais e mais e mais, de forma que o que estava acontecendo aqui era uma obra divina, era o próprio Deus cumprindo a sua promessa. Um dia Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria maior que a areia da praia, seria maior que as estrelas do céu, e agora nós vemos que os egípcios estão tentando parar esse povo, estão tentando fazer com que essa descendência pare, mas a promessa de Deus continuava se cumprindo, o povo não parava de crescer. Eis as mãos de Deus estendidas sobre o povo dele, ainda em dias muito difíceis, ainda em dias muito trabalhosos, ainda em dias cheios de dificuldades, e isso deve nos lembrar ao nosso coração que dias difíceis, dias trabalhosos acontecem, mas o nosso Deus continua conosco. O nosso Deus é o Deus que continua a cumprir as suas promessas. Em todos os anos, as pessoas fazem novos projetos, fazem novos planos, fazem novas agendas para cumprirem novos anos, e pensam e tramam anos melhores em sua cabeça, assim: o ano que vem vai melhorar, o ano que vem vai ser, e às vezes não é. Às vezes acontece do ano seguir a mesma coisa. Por exemplo, a virada do ano de 2020 para 2021. Em 2020 nós tivemos uma terrível catástrofe com o início da pandemia, com o alastrar da pandemia. Em 2021 todos entraram com o pé direito dizendo assim: queremos que melhore. Em 2021 o surto aumenta ainda mais. E as coisas, ao invés de melhorarem, pioraram. E o desemprego que poderia mudar, piorou. E a saúde que poderia melhorar, piorou. E tudo que poderia dar certo, não deu. Mas olha a igreja aqui. Olha as mãos de Deus continuando estendidas sobre o seu povo, apesar dos dias ruins. Esse texto nos mostra que dias ruins acontecem sempre nesse mundo. E os dias ruins, eles acontecem neste mundo para nos lembrar que nós ainda não estamos em nossa casa. Nós ainda não chegamos em nosso lar. Aqui ainda não é o lugar onde nós iremos descansar finalmente. Essa terra é uma terra trabalhosa. Nesta terra teremos dias difíceis. Nessa terra teremos dias em que acontecerá como aconteceu com esse povo. A servidão era tão grande que a alma deles estava amargurada. Eles viveram dias amargos nesta terra. Nós vivenciamos dias que às vezes são dias amargos, para que nós venhamos nos cientificar de que esta terra não é o nosso lugar. Aqui não é o lugar o que Deus preparou para ser a nossa morada. Aqui não é o nosso Israel. Aqui não é o nosso Canaã. Aqui não é a nossa terra prometida. Nós temos uma promessa. Nós estamos debaixo de uma promessa. Jesus Cristo, em João capítulo 14, ele vai dizer: para onde eu vou há muitas moradas, e eu irei e voltarei e vos levarei para mim. Nós estamos debaixo dessa promessa. Se Deus fez uma promessa a Abraão lá atrás, e agora ele estava cumprindo essa promessa, Jesus Cristo fez uma promessa para nós lá atrás, e os dias em que estamos vivendo, ele está cumprindo essa promessa. Há um céu para nós,
Há uma glória para nós, e lá é o nosso descanso. Nós devemos entrar esse novo ano não com convicções de que nós vamos fazer melhor, que nós vamos fazer diferente, que nós. Não, a nossa esperança tem que estar em Deus em todas as coisas. Se tudo for bem, glória a Deus. Mas se tudo não der certo como a gente imaginava, glórias a Deus da mesma forma. Queremos sim, humanamente falando, todos nós queremos que as coisas melhorem. Financeiramente, todos nós queremos que as coisas melhorem, porque está apertado para todo mundo, até os ricos reclamam. Nós queremos que as coisas melhorem em relação à saúde, porque se você vai a um hospital público procurar por um atendimento, você sai melhor, não porque foi atendido, mas por esperar na fila. Nós queremos que as coisas melhorem quanto a emprego. Porque a gente sai para procurar emprego em janeiro, chega a julho e a gente ainda não achou. A gente quer que as coisas melhorem em relação à igreja. A igreja às vezes está caindo aos pedaços e não tem como consertar. Por quê? Porque o povo também não tem como contribuir com a obra do Senhor. Tudo está dificultoso, tudo está dificultoso. Um dia, o profeta Jeremias viu dias horríveis, assim também, do povo vivendo uma calamidade horrível. E ele, nos livros de Lamentações, diz assim: coloquem a face no pó, pois talvez ainda haja esperança. A nossa esperança não está no novo presidente que talvez se levante agora neste ano. A nossa esperança não está porque acabou dezembro e começou janeiro e virou o ano. A nossa esperança não está em que a economia melhore. A nossa esperança não está em que a saúde melhore. A nossa esperança não está com que os empregos melhorem. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no Senhor, o mesmo Senhor que agiu aqui no povo de Israel, que a sua providência, que as suas mãos guiaram a história desse povo, e até em dias de aperto as promessas dele continuavam a se cumprir. Eis o mesmo Deus que nós servimos, as promessas dele não falham, e nós estamos debaixo de suas promessas. Nós somos o povo desse Deus, a nossa esperança é nele, a nossa confiança está nele. O nosso Deus é Ele, quem cumpre grandiosas promessas para a nossa vida, é Ele. O livro de Êxodo é marcado pelas frustrações humanas. O povo ia contra, o Egito ia contra o povo de Deus e o povo de Deus prevalecia. Aqui está o primeiro fracasso. Eles tentam parar o crescimento do povo, dando a eles trabalhos terríveis, a ponto deles ficarem amargurados em sua alma. E o povo continuava a crescer. O segundo fracasso está no verso 15 em diante. Êxodo capítulo 1, verso 15 em diante. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso? Que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Esse aqui já é outro plano. Mas o segundo plano que os homens armam contra o povo de Deus é que agora
os meninos não sobrevivam. Ele chama as parteiras e diz assim: olha, quando vocês forem atender as mulheres com as dores de parto, vocês olhem, é menino, vocês não deixem viver. Se for menina, vocês deixem com vida. Porque os homens, eles multiplicam-se sobre a terra. E eram os homens que, se fossem num momento de guerra, que atacariam o Egito. E ele diz assim: vamos acabar com a fonte pela raiz. Agora a gente consegue parar esse povo. O trabalho não consegue parar eles. Vamos parar eles matando os filhos deles. O que é que acontece? As parteiras viram que aquilo ali era uma perversidade sem limite. E elas preferiram temer a Deus do que temer a Faraó. E os filhos continuam a nascer. E os meninos continuam a nascer. Quando o Faraó olha do palácio cheio de menino correndo na rua, ele olha assim: gente, mas eu não mandei dar fim nesses meninos. Que é que dana tem tanto menino correndo na rua? Chama essas parteiras aqui. Eu não mandei vocês não permitir que os meninos continuassem com vida. Essa assim, o que a gente faz? Se as mulheres hebreias, elas são diferentes das mulheres do Egito. As mulheres do Egito só falta morrer para dar luz ao menino. Quando as mulheres hebreias, quando a gente chega lá na casa dela, o menino já está no braço. O que é que a gente faz? A mãe já viu que o menino estava vivo. Como é que a gente vai dizer que o menino estava morto? O Faraó agora olha assim e diz assim: a gente vai ter que fazer outro plano, porque o segundo falhou também. E o verso 21 diz... Não, verdade não. Cadê, rapaz? Verso 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Deus continuou cumprindo a promessa. O povo continuava a crescer de forma que não dava para calcular, assim como a areia do mar é incalculável, assim como as estrelas do céu são incalculáveis. A descendência de Abraão continuava crescendo e se multiplicando e se fortalecendo, e não havia quem conseguisse parar, mesmo com os duros trabalhos, mesmo com a amargura de alma, mesmo com planos terríveis. O povo de Deus continuava debaixo da proteção de Deus. E no verso 22, um outro plano é elaborado. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vidas. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, ou uma cesta, e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, pôs nos juncos à borda do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-me, eu te darei o salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Até agora, o texto era somente de sofrimento do povo de Israel.
O povo de Israel não tinha paz. Toda hora que um plano do faraó dava errado, ele enviava outro. Mas esse último plano veio agora com a providência de Deus junto. Nasceu Moisés, aquele que havia de libertar o povo de Deus. E sabe o que é que acontece? O plano de faraó era para que matasse todos os meninos. No momento em que todos os meninos estavam morrendo, a mãe dele o segura por 3 meses, o esconde por 3 meses. Mas chegou um momento que não dava mais para esconder, achariam eles. Ela prepara um cestinho, deixa esse cestinho todo preparado e coloca ele rio abaixo. E quando essa cestinha chega do outro lado do rio, quem estava lá era a filha do faraó. E a filha do faraó diz assim: a gente não vai matar esse menino não. A gente não vai deixar esse menino morrer não. Vamos criar esse menino. E uma das irmãs que estavam ali com ela diz assim: vamos então chamar uma das hebreias para cuidar desse menino. Tanta porta lá em Israel. Sabe em que porta eles bateram? Na porta da mãe de Moisés. Ela tinha acabado de colocar o menino no rio. Algum tempo depois chega uma das egípcias batendo na porta dela. Você quer criar uma criança? A gente achou ela ali no rio, dentro dessa cestinha aqui. Você quer criar essa criança? A filha do faraó está oferecendo ela, sabe? E ela vai pagar até o salário para quem criar essa criança. Você quer criar? Aí a mãe do menino olha assim para ele e diz: é mesmo? Vocês ainda vão pagar o salário para eu criar meu filho? Me dê. E Moisés cresceu. E quando o faraó pensou que tinha destruído todos os planos dos egípcios, todo o crescimento dos egípcios, na verdade ele não tinha feito nada. Aquele que haveria de libertar o povo sobreviveu e foi criado às custas dele. A providência de Deus, ela supera qualquer capacidade de compreensão humana. Meus irmãos, talvez eu pudesse trazer qualquer outra mensagem para a nossa vida, para que nós iniciássemos esse ano. Mas não tem uma mensagem mais confortadora para o nosso coração do que saber que o nosso Deus é soberano, está com as rédeas da história em sua mão. É Ele quem comanda os governantes, é Ele quem comanda a história, é Ele quem comanda os acontecimentos, é Ele quem comanda todas as coisas. A nossa vida não está nas mãos de um Deus impotente, mas está nas mãos de um Deus que cuida de todas as coisas. A nossa história, a história do povo de Deus, desde os seus primórdios, foi uma história do cuidado de Deus, e não será diferente. Se o nosso Deus nos fez povo dele, a nossa vida está nas mãos dele, e por nossa vida está nas mãos do nosso Deus, está tudo bem. Apesar do que venha, apesar de que se levante um novo governo, apesar de que se levante outro mal, apesar de que o ano vá bem, apesar de que o ano não vá bem, a nossa vida está nas mãos de Deus, e Deus cuida de nós. O nosso Deus, com as suas mãos soberanas e poderosas, guia todos os acontecimentos para o nosso bem. Leu essa história comigo? Lembre-se de Romanos capítulo 8, verso 28. Pois estou bem certo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se somos povo de Deus, se Deus nos chamou pelo propósito dele em nossa vida, Ele cuidará de nós. Eis a nossa vida colocada mais um ano nas mãos do Senhor, e que Ele cuide de nós. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, o Senhor nunca falhou com o seu povo, nunca. Todas as suas promessas sempre cumpriram-se. Nunca houve limite para tudo quanto o Senhor projetou, planejou e decretou para o seu povo. O Senhor nos prometeu uma terra superior à terra de Canaã.
superior àquela que o Senhor prometeu a esses homens. Mas se o Senhor prometeu uma terra neste mundo falido a estes homens, e o Senhor fez grandiosos milagres com as suas poderosas mãos, para que esses homens alcançassem a promessa do Senhor, nós estamos debaixo de uma promessa superior. O Senhor nos prometeu o céu, e o Senhor fará com que todas as coisas cooperem, para que nós venhamos chegar aí com segurança. Nós te agradecemos por mais esse ano que o Senhor nos concedeu. Nós agradecemos por tua graça, nós te agradecemos por tua providência, nós te agradecemos por tua soberania. E nós aguardamos o que vier neste ano, de bom ou de nem tão bom assim. Mas nós não estamos confiando em fatores humanos, nós estamos confiando nas mãos do Senhor. Entregamos, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Cuida de nós em mais esse ano que o Senhor nos deu. Feliz 2022 para cada um de vocês. Que a graça do nosso Deus, o amor do seu Filho, Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.